Olá amigos, olá amigas, muito bom dia, muito boa noite para quem assistir esse vídeo à noite, muito boa tarde para quem assistir esse vídeo à tarde. Esse vídeo começa aqui no TikTok, mas depois eu vou postar ele no YouTube, Brotar da Semente. Peço a vocês que se inscrevam também neste YouTube Brotar da Semente. E também digo que os inscritos no Brotar da Semente poderão concorrer a um sorteio de um livro que faremos amanhã, o livro O Caso do Homem que Comia Dinheiro, do meu amigo Renato Nutti Júnior, lá de Campinas, um livro que ele lançou o ano passado, um romance que traz uma intrigante história de um homem que comia dinheiro. E aí ele vai fazer toda uma metáfora aí sobre essa questão do consumo e do impacto que o consumo tem aí nas nossas vidas. Bom, hoje vou fazer uma live aqui, prometo ser o mais breve possível, e eu queria comentar aí a avaliação do governo Lula. Então, o governo Lula, 3 meses de governo, e é avaliado positivo aí por 38% da população. E aí cabe um questionamento, isso é bom, isso é ruim, né? Em que cenário que insere essa avaliação do governo Lula, que foi divulgada aí pela, deixa eu ver se eu consigo apresentar para vocês aqui, pelo Datafolha. Então, Datafolha divulgando aí a avaliação do governo Lula, 38% aprovando o governo Lula. Bom, deixa eu mudar aqui a forma de apresentar, que aí nós vamos conseguir projetar aqui. Bom, agora sim. Então tá aí, avaliação do governo Lula. Então 38% avalia o governo Lula como bom ou ótimo, enquanto 29% consideram ruim ou péssimo. Isso é o que divulgou hoje a Folha de São Paulo. Vou pedir a vocês que curtam, compartilhem, deixem suas curtidas aí. É importante aqui para que o TikTok possa retransmitir essa live para mais e mais pessoas. E aí o jornal diz que o Lula ele se equipara à rejeição, ou seja, 29% que rejeitam, que consideram ruim ou péssimo o governo Lula, aos 3 primeiros meses do governo Bolsonaro. Bem, isso é o que traz aí ao Datafolha. E aí você pode acreditar ou não em pesquisas, você pode acreditar ou não no Datafolha, você pode acreditar ou não que o jornal Folha de São Paulo apoia ou não apoia o governo Lula, mas o fato é que são esses os resultados aí dessa pesquisa que é apresentada. E aí, nesses 3 meses, que pese o governo Lula já ter feito muitas coisas importantes para o Brasil, como a retomada da pauta ambiental, né, botando para correr lá os garimpeiros ilegais lá no Pará, que pese o governo Lula ter retomado aí toda uma pauta social, trazendo de volta programas importantes como Minha Casa Minha Vida, programas fundamentais aí garantindo o Bolsa Família para quem realmente precisa, de R$ 600, mais R$ 150 para os filhos, que pese o governo Lula ter tomado várias iniciativas importantes para o fortalecimento da democracia, recuperação do prestígio internacional do país, o fato concreto é que apenas 38% da população brasileira aprovam o governo Lula. E aí nós temos 30%, 10% que considera o governo Lula regular. 10% considera o governo Lula regular. E você tem 29%, aliás, 30% considera regular
e você tem 29% que considera o governo Lula ruim. É fato que numa eleição polarizada como foi, Lula foi eleito por 51% dos votos. É muito natural, é muito esperado que haja uma oposição, que haja uma má disposição em aprovar o governo Lula. Então aquela ideia que tentaram construir de que acabando a eleição tudo seria paz, né? que o Lula conseguiria andar sobre as águas, que ele conseguiria dialogar, né? E que os políticos logo logo se acertariam porque a capacidade do Lula é imensa. Vejam, isso algumas pessoas acreditaram, alguns continuam acreditando, mas não é a realidade, né? O governo continua tendo que enfrentar muitas dificuldades. E aí é importante dizer isso aqui, porque nós só vamos conseguir transformar a política brasileira se trabalharmos em cima da realidade. O que é real, o que é material, o que está realmente ocorrendo. Não podemos acreditar, não podemos achar que tudo está certo e resolvido. Lula está enfrentando uma oposição no Congresso Nacional que não o permite fazer muitas coisas. E isso não é desculpa e não pode ser desculpa, mas é a constatação de uma realidade. Infelizmente, nós não conseguimos eleger uma bancada realmente forte, grande de esquerda. Então o Lula está tendo que dialogar com Arthur Lira, com essa turma aí que são velhos coronéis da política brasileira. Representam o atraso político no Brasil. Representam a velha república dos fazendeiros. Esse senhor, Arthur Lira, são os mesmos que lá atrás apoiaram Arthur Bernardes, que foi combatido pela coluna Prestes, pelos tenentistas, lá nos anos 20. Então não mudou nada em relação a isso. É nesse contexto que o Lula está fazendo o seu governo, está tentando dialogar. Porque não é fácil governar não tendo a maioria no Congresso. Digo isso para dizer o seguinte: se no Congresso o governo Lula enfrenta uma certa resistência, o governo Lula precisa, se ele quiser transformar realmente a realidade brasileira, ele precisa ter uma maioria na sociedade. Para ter uma maioria na sociedade, não basta fazer grandes obras, não basta fazer grandes feitos. Nós precisamos vencer uma batalha que é a batalha da comunicação. E essa batalha da comunicação, ela se dá no dia a dia. Ela se dá nas redes sociais, mas também nos bairros, nas comunidades, nas escolas, nas igrejas. Hoje é domingo de Ramos. Nas igrejas católicas, evangélicas, espíritas, se dá na discussão saudável, na discussão política. Obrigado, Elias, obrigado aí pelo presente, agradeço imensamente. Na discussão política que deve ser feito no dia a dia. E quem é que tem que fazer essa discussão política?
o povo brasileiro. Os esquerdistas que existem no Brasil inteiro. Infelizmente, é algo que eu tenho a dizer, mas o PT, que é um partido altamente organizado, em muitas cidades eu vejo os diretórios do partido apáticos, sem fazer nenhum tipo de ação de comunicação. Eu entro em alguns Facebooks aí do PT, de algumas cidades, não é atualizado há anos. Você liga para saber quem é o membro do diretório, se vai ter alguma ação, se vai ter algum domingo na praça, se vai ter alguma atividade artística, se vai ter alguma atividade. Não tem. Todos ficam à espera do que o governo vai fazer, do que o líder político vai fazer, se ele vai vir na região ou não. Ora, isso não avança no sentido de conscientizar a população brasileira acerca dos seus compromissos. Estou dizendo tudo isso para dizer que cada vez mais, se nós não conseguirmos virar esse jogo, cada vez mais nós vamos ter um governo Lula refém de um Congresso formado por bolsonaristas e esse centrão oligarca, esse centrão coronelista, esse centrão representado aí na figura do senhor Arthur Lira. Então, se a população brasileira que elegeu o Lula tem a esperança de mudanças, falam-se muito na revogação do ensino médio. Tem que haver uma grande mobilização pela revogação do ensino médio. Tem que haver. E não é somente os professores. A população tem que se envolver nisso. Sobre essa questão dos juros, da autonomia do Banco Central, tem que haver uma grande discussão popular. Temos que retomar aqueles plebiscitos que nós já fazíamos antigamente em relação à ALCA. Somente em Indaiatuba nós conseguimos dialogar com mais de 11 mil pessoas que votaram naquele plebiscito. Então é preciso fazer uma comunicação. Não é comunicação profissional, não. Não estou falando aqui de contratar marqueteiro e sair aí divulgando peças, não. São ações populares. É dialogar. Não estou pedindo para ninguém também ficar falando sobre política o tempo todo. Mas é necessário construir uma proposta, um plano de ação diário ou semanal. Ô Elias, conta comigo, tô aqui, parceiro. Opa, muito obrigado aí, Elias. O Congresso é um perigo. Então o pessoal está participando aqui. Se você me perguntar o que o governo fez até aqui, eu não sei te responder. Assim como o antigo governo. Então vejam, nós temos um desafio muito grande. Nós temos um desafio muito grande. Porque a comunicação hoje no país, ela não é uma comunicação única. Ela não é uma comunicação massiva de que as pessoas vão saber. Não, a comunicação hoje é muito segmentada. Então vai ter gente que só vai receber o que existe lá no WhatsApp. Vai ter gente que só vai receber recado no celular. Vai ter pequenas cidades do Brasil que não tem nem mesmo jornais existem naquelas cidades. E onde existe os jornais impressos ou sites
ou esses Facebooks pertencem a quem? Pertencem a setores que representam as oligarquias. Se você for a Alagoas, quem é dono da Globo lá em Alagoas? Fernando Collor de Mello, ex-senador, apoiador de Bolsonaro. Quantos caras esses representantes da oligarquia lá... Direita e esquerda parece briga de facção, tá dizendo aqui o José Augusto. Opa, G Sincera, bom dia, como vai? Bom dia, bom domingo. Hoje o sol escaldante aqui. Opa, muito bem. Você fala de onde, G Sincera? Santa Catarina. Opa, grande abraço a Santa Catarina. Diga aí. Eu tava acompanhando aqui e eu concordo. Tá parecendo briga de facção, o negócio tá muito polarizado. Eu não sei até que ponto eu abri meu TikTok para desabafar sobre o que eu achava do governo passado. Não sou petista, mas sou extremamente anti-bolsonarista. Certo, deu uma moro num lugar deu uma cortada aqui no que você falou. Desculpa. Não, eu disse que eu não sou do PT, não sou lulista, sou filiada ao PDT, na verdade, mas fiz campanha anti-Bolsonaro durante a eleição, essa última. Perfeito. E como é que você está vendo o quadro político? Quais são as suas preocupações? O que você acha que precisa ser feito aí para que o Brasil realmente possa avançar? A primeira coisa é despolarizar, né? Eleição acabou, focar no futuro, porque eu vejo muita gente ainda com uma perspectiva retrógrada, do passado, quer dizer, ainda tem gente que acredita na volta do Bolsonaro, ainda tem, assim, eu acho que já acabou, é um novo processo, a gente tem que tentar despolarizar, literalmente. Despolarizar. Mas aí eu tenho eu tenho uma dúvida sobre isso. Por quê? O próprio PT, setores do PT, eles trabalham com a ideia o seguinte: olha, acabou a eleição, né? Vamos para casa agora é conosco. Nós vamos governar agora. O PT sempre trabalhou com esse viés. Acabou a eleição, militantes, obrigado, companheiros. Agora é conosco, né? Porém, o que nós estamos assistindo depois da eleição da companheira Dilma contra o Aécio Neves para cá? Não existe mais essa despolarização. Cadê a picanha? Aqui no mercado Nosso Mundo, aqui perto da minha casa, tá de 72 por R$ 59,99 o quilo da picanha. Se a classe média voltou a comer picanha, tem que agradecer ao presidente Lula. Então, G Sincera, o que eu tenho refletido? A despolarização, embora muitos de nós gostaríamos de ter paz, de não precisar mais falar sobre política, de poder pensar em outras coisas. Eu gostaria de voltar a fazer poesias, de ir para uma praia, de curtir outras coisas. No entanto, nós voltamos a um cenário, e no Brasil, se a gente pegar o passado também, houve muita polarização, de que a polarização veio para ficar. E aí, só nos resta uma saída, principalmente para nós que temos um pensamento mais progressista. É lutar para formar maioria na sociedade. Porque nós não temos maioria no Congresso, nós não temos maioria no Judiciário. Nós temos o Lula lá tentando fazer algumas coisas, errando, acertando, há 3 meses aí lutando contra toda uma destruição que houve nos 4 anos do governo Bolsonaro.
Então eu penso que o nosso papel enquanto cidadão, enquanto cidadã, é travar essa batalha da comunicação. Não a comunicação jargão, mas a comunicação no sentido de conscientizar cada pessoa do seu papel que ela deve exercer na sociedade. Cobrando o que tiver que cobrar, concordando com o governo quando tiver que concordar, discordando, mas estar politizado. O que você acha? O que você pensa sobre isso? Essa é uma questão que me preocupa. Eu acho que o maior erro do governo Bolsonaro foi justamente esse apoio incondicional que ele recebeu. Esse zero crítica dos apoiadores, sabe? E eu gostaria muito que nós, da esquerda, não cometêssemos esse mesmo erro. Quer dizer, se tem algo que eu não concordo, eu não quero ter que ficar quieta, porque senão a direita vai falar que eu estou arrependida. Porque é muito diferente eu criticar uma ação específica, né, e me voltar contra. Mas eu não posso também ficar nesse mundo sei lá, é isso que me preocupa. Eu ter que me calar quando eu ver alguma coisa errada, porque se eu falar alguma coisa, eu vou ser taxada de petista arrependida. Jamais. Isso me incomoda bastante, porque eu sou muito crítica mesmo. E eu acho que tem que ter crítica. Tem que ter. Eu, por exemplo, do ponto de vista governamental, é importante o governo Lula dialogar com Arthur Lira, porque, infelizmente, nós não fizemos a maioria dos deputados como gostaríamos. Agora, daí eu começar a elogiar Arthur Lira, para aí. Arthur Lira, para mim, continua sendo um velho coronel machista, homofóbico, escravocrata, lá de Alagoas. Lá de Alagoas. Não mudou a minha forma de ver a Arthur Lira. Não mudou a minha forma de ver os políticos, os senadores aqui de Minas Gerais, incluindo o Pacheco, golpistas contra a presidenta Dilma. Então, assim, precisamos falar sobre isso. Trazer essa reflexão que vai nos fazer dialogar com a sociedade brasileira. Ficar louvando o governo Lula, defender ele, tudo bem, mas ficar louvando o governo Lula de forma acrítica, concordando com tudo que o ministro do Lula fala. Não. Não foi para isso que nós construímos o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Não é isso que é ser de esquerda. Ah, mas se eu fizer alguma crítica ao governo Lula, eu vou dar palanque para a direita. Não, a direita já se colocou. A direita tem aí os seus memes todo dia, aí, fica aí enchendo o saco todo dia. E o papel deles é esse, eles são acríticos. Mas, exatamente, embora eles são acríticos, eles são atuantes. Eles são atuantes. Eles ficam todo dia aí, já comeu abóbora, já comeu abóbora. Alguns são robôs e outros não, são idiotas mesmos. Mas idiotas atuantes. Não adianta eu me considerar sábio e ficar aqui, vamos meditar aqui pelo governo Lula. Não! Precisamos dialogar, precisamos conscientizar, precisamos conversar, precisamos ouvir, inclusive, o que o trabalhador, a trabalhadora, o que o trabalhador organizado, o trabalhador de aplicativo, o homem e a mulher do campo, a pessoa que está no ponto de ônibus, esperando o ônibus há não sei quantas horas. O que essas pessoas têm a dizer? O que elas estão refletindo? O que elas estão recebendo de informação? Ou estão sendo desinformadas? Então, eu penso que o nosso papel
de comunicação, ele precisa Mas eu mudar. acho que existe a necessidade de uma conversa séria sobre o papel da desinformação também, tá? A gente tem que olhar isso com, com a importância que isso tem, porque é um mecanismo de desinformação tão aprimorado que chega a ser assim até assustador. Eu converso com pessoas que são pessoas inteligentes, mas elas estão tão focadas, tão mergulhadas nesse processo de desinformação que Deu uma cortada aí, G Sincera. você pode mostrar, você pode comprovar que essa é um donante. Tá picotando a sua fala aí, G. Jane, minha internet acho que tá Deu uma picotando. picotada Eu vou aqui. reiniciar Agora o aparelho, voltou. acho que eu tô com muita coisa aberta. Agora voltou. Eu vou. Tá. Não, eu tava falando que eu converso com pessoas extremamente inteligentes, já vai cortar de novo, mas que vivem nesse mundo dessas informações paralelas e não conseguem se desvincular disso. É verdade, mas ó, se você conversa com essas pessoas, algumas você está colocando para refletir, pelo menos. Você está sendo contraponto. Porque o meu receio é que muita gente, muitas vezes, está silenciando, não está fazendo o contraponto. Ah, na minha cidade a maioria é bolsonarista e vai continuar sendo porque eu não vou fazer nada. Pô, peraí. Só nós podemos mudar isso. Porque a mídia não vai mudar. Eles são os donos da mídia. Eles são os donos de várias redes aí de Facebooks, de comunidades que eles criaram aí no meio digital. Então, o nosso papel, ainda que seja um papel formiguinha, ainda que seja de erguer a mão do nosso trabalho e falar assim, não, opa, sua opinião pode ser essa, a minha não é. Nós precisamos fazer isso. Porque 38% só que aprova o governo Lula, desculpa, não vamos comemorar isso não. Deixa eu subir o Samuel aqui. Não podemos comemorar isso. Precisamos ver isso com... Jane, eu vou descer e vou reiniciar meu aparelho, tá? Oh, perfeito, G Sincera. Muito obrigado aí pela participação e suba aí quando puder e quiser. Samuel, bom dia. Bom dia, meu amigo. Como é que você tá? Bom dia não, para mim aqui já é boa tarde. Opa, aqui também, 13h32. É que eu tô... É isso aí. Acordei tarde, tô perdido aqui, não almocei ainda, mas tudo bem. Eu também não almocei não, cara. Vou almoçar daqui a pouco. Então, de certa forma, é bom dia pra gente, porque não almoçou ainda, né? E aí, o que você tá achando desse governo aí? Mas diga aí. Então, a discussão que eu estou fazendo aqui é justamente isso, né? Eu acho que o governo fez muita coisa boa já nesses 3 meses. Agora, o problema não sou eu, né? O problema é que a pesquisa hoje está mostrando que apenas 38% da população acha o governo bom. 30% acha regular e 29% acha ruim e péssimo. O mesmo número de que achava ruim e péssimo o governo Bolsonaro, né? Comparando com os 3 primeiros meses dele. Então, eu estou avaliando aqui que o governo precisa melhorar a sua comunicação. O governo precisa ouvir mais a população brasileira. O governo precisa ter outros métodos para compor uma maioria na população. Então, esses métodos antigos aí de achar, ó, acabou a eleição, agora vamos conversar aqui com o Arthur Lira, vamos conversar com essa turma e está tudo resolvido, não penso que esse modelo vai funcionar. Né? Precisa admitir que tem uma oposição forte, uma oposição que elegeu muita gente, que tem muito prefeito, que tem muitos vereadores. O bolsonarismo, infelizmente, é uma corrente atuante
Entendeu? E aí as pessoas que apoiam o governo Lula, né, petistas, não petistas, a sociedade em geral, precisa se organizar. Tem que ter uma organização. Não só para apoiar o governo, mas para defender as pautas que nós acreditamos ser as mais justas, ser as melhores, ser as corretas para a população brasileira. Então, precisamos apoiar o governo Lula, dar sustentação ao governo Lula, mas disputar também os rumos do governo Lula. Né? Eu sou militante, sou filiado ao PT. Ninguém do governo, ninguém do PT me mandou nem um zap para perguntar o que eu acho, o que eu quero, como é que eu estou achando. Ou seja, Então, excluíram você também. Excluíram o povo, na verdade, de participar. Se não fizeram comigo, será que estão fazendo com a população? Eu espero que sim. Mas os 38% tá mostrando que de repente não. Então a discussão que eu estou fazendo aqui é essa. Ô Jânio, você não acha que hoje em dia as pessoas, tipo assim, são mais informadas do que anteriormente? Por exemplo, no primeiro mandato de Lula, a primeira vez que ele foi eleito, em 2003, foi 2003, né? E aí, o que é que você acha disso, cara? Você não acha que hoje ele tem mais dificuldade de governar porque o pessoal está bem mais informado, está mais ligado nas coisas? O que é que você acha? Penso o contrário. Penso que as pessoas que têm dificuldade porque as pessoas estão mais desinformadas. Porque, embora nós, e eu sou um dos que fazia uma crítica à Globo, aos meios de comunicações que monopolizavam a comunicação no país. No entanto, hoje, a comunicação está muito segmentada e o que mais trafega nesse mundo da segmentação não é a informação, mas é a desinformação. Eu só discordo contigo de um ponto, cara. Porque, assim, por exemplo, a maior mídia hoje para televisiva é a Globo. A Globo, na verdade, ela fez militância para o PT. Como que ela fez? O próprio William Bonner, ele disse naquela sabatina lá com Lula que ele não devia mais nada para a justiça. Né? Não sei se você viu um vídeo que quando o Lula ganhou, o pessoal o pessoal que trabalha lá nos bastidores da Globo, todo mundo comemorando, se abraçando, maior felicidade. Então, assim, eu vi que, na verdade, a mídia, ela puxou mais para o lado do Lula do que para o Bolsonaro. Eles odeiam, né? Tanto que, assim, se você analisar, tinha até aquela propaganda, né? Eles fizeram aquela propaganda do vira-voto, né, que fazia de Arminha, transformava no L. Então, boa parte, na verdade, não é nem boa parte, todos aqueles ali eram justamente pessoas que trabalham na mídia, que também artistas, entendeu? Então, assim, eu vejo o contrário, cara. Hoje, realmente, se você abrir a boca para falar para um artista ou para um jornalista, eles são totalmente contra a direita e a favor da esquerda. Apesar de que, diante dos últimos dias, a última realidade, na verdade, é o seguinte, eu estou vendo que realmente tem coisas que realmente não dá para eles chegarem e colocarem debaixo do tapete, entendeu? Como, por exemplo, anteriormente tinha o Despiora, né? Aconteceu isso, o Brasil não é que o Brasil está melhorando, é o mundo que está piorando. Então, essa era justamente como é que eu vou dizer a palavra? A narrativa que eles utilizaram. Você não acha disso, não? Você lembra disso? Sim, inclusive, até o rapaz colocou aí que é verdade, ó, na barra de rolagem. Sim, Dinho. Eu lembro disso e aí eu concordo com você em termos. É verdade que a Globo apoiou o Lula em termos? Sim. Sim, é verdade. É verdade que os caras comemoraram a vitória do Lula? É verdade. Agora, a grande questão é, qual o Lula que a Globo apoia? É o Lula que vai combater os juros? Ou é o Lula que, para aumentar os juros, para a Globo continuar ganhando? Qual o Lula que a Globo apoia? Qual o Lula que a Globo critica? Essa é a grande questão. Então não basta ter o apoio da Globo na eleição, e não basta ter o apoio da Globo, não é importante para nós ter o apoio da Globo, para a Globo apoiar pautas que não sejam importantes para o povo brasileiro. E a Globo não representa mais a comunicação no Brasil. Ela está muito, muito diversificada.
Então, o que é divulgado na Globo não chega para a população, e a Globo também não continua fazendo o mesmo papel que fez durante a Globo, da mesma forma como foi crítica ao governo Bolsonaro, vem sendo crítica ao governo Lula. Agora, ao contrário do governo Bolsonaro, que a Globo apoiava, a Globo sempre criticou a pauta moralista, a pauta de costumes, a pauta comportamental do Bolsonaro, a gestão do Bolsonaro durante a Covid, mas a Globo nunca questionou a economia do Bolsonaro. A Globo nunca questionou o Paulo Guedes. A Globo nunca desconstruiu o Paulo Guedes. Na verdade, teve muita situação. Como eu estou te falando aqui, eles sempre utilizavam mais. Houve uma melhora, uma diminuição de desemprego, mas então tudo tinha um mas. Não tinha assim uma comemoração diante dos resultados. Como eu falei aí, até a questão do próprio do despiora, pô, que não existe. Eles utilizaram esse termo que eu nem conhecia, despiorar, entendeu? Então, assim, o que eu vejo hoje, com todo respeito, é que, assim, hoje, infelizmente, o governo Lula está fazendo alguns erros que não dá para colocar para debaixo do tapete. Quais esses erros, por exemplo? A gente está tendo aí agora voltando, né, depois de um ano, está voltando o aumento do desemprego. A quantidade de empregos que foram abertos, segundo o CAGED, nesse primeira parte do governo, né, foi metade do ano passado. Então, a gente teve também uma diminuição das empresas novas que abriram, entendeu? Pô, agora tem um déficit aí, só no mês de fevereiro, teve um déficit nas contas públicas que é recorde desde a marca histórica de 1997. Então, assim, são coisas que, infelizmente, né, economicamente, a gente já está vendo o caminho indo degringolando para um caminho ruim, que a gente vai começar a pagar essas contas depois, pô. Teve aí, por exemplo, que é uma situação grave que eu vou te falar. Só depois que o Lula ganhou, diante das coisas que ele abriu a boca para falar, a gente perdeu aí 509 bilhões em valores da Bolsa. Pô. Foi dinheiro que sumiu, que virou nada. Entendeu? Então, assim, eu acho que hoje tem coisas. O problema todo é o seguinte: que hoje tem coisas que infelizmente não dá para colocar para debaixo do tapete, entendeu? Perfeito. Agora, é preciso considerar, e aí uma das coisas que é importante dizer: o desemprego cresceu, é fato. Ninguém aqui vai brigar contra fato. Agora, a grande questão é por que o desemprego cresceu? A economia que segue no Brasil, embora o Haddad já assumiu e o Lula já assumiu, mas a forma econômica que ainda vigora é a do Bolsonaro. Os juros continuam 13,75%. O Campos Neto é indicado pelo Bolsonaro e é autônomo, decretar a autonomia do Banco Central. Então, agora que o Haddad conseguiu aprovar aí, ou vai tentar aprovar, o chamado novo arcabouço fiscal. Então, há muitos desafios para o governo Lula ainda. E esses desafios são econômicos. Para que o emprego volte a subir, é preciso mexer na taxa de juros, é preciso voltar a ter investimento no país. Não. E o investimento, se você pegar a história do Brasil, investimento no Brasil só cresceu quando o Estado colocou a mão lá. Foi assim na era Vargas, foi assim na própria ditadura militar, que teve um milagre econômico na época do Delfim Neto. Por quê? Porque o Estado bancou o crescimento econômico. Não vai ser empresa norte-americana, chinesa, que vai investir aqui e vai fazer o que nós, povo brasileiro, não formos capazes de fazer. Então, a Petrobras, quem descobriu que tinha petróleo aqui no Brasil, fomos nós construímos a Petrobras. Não foi nenhuma Shell que veio aqui, descobriu o petróleo e investiu aqui, não. E se os caras vierem aqui, eles vão vir só para tirar. Aliás, como é o processo colonial, desde o pau-brasil, desde a... Você quer mais investimento do que os portugueses fizeram aqui para retirar o nosso ouro? Deixou o que aqui?
deixou os escravos desempregados, deixou os escravos sem ter o que comer. Esse é o resultado. Então, assim, nós precisamos refletir sobre isso. E aí, é claro que o governo Lula tem imensos desafios. Um deles está na área econômica. E aí, para vencer esse desafio na área econômica, precisa vencer o desafio no Congresso. O Lula não conseguiu eleger maioria no Congresso. E aí a população brasileira, ela precisa decidir também os seus rumos no dia a dia, participando, concordando, discordando. Porque se tiver ótimo desemprego assim como está, ok, não vamos mexer na economia. Fica tudo do jeito que está. Mas se não está bom isso, nós precisamos mexer na economia. Precisamos mexer na taxa de juros. E para mexer na taxa de juros, o Banco Central precisa voltar a ser nosso. Não pode ser de um banqueiro. Não pode ser de um Campos Neto. Né, que não representa a nossa vontade. Não representa a vontade do povo brasileiro. Representa a vontade de quem? De meia dúzia lá da Faria Lima? Né? Então, precisamos ter essa reflexão aí. Só que tem uma situação também que a gente analisa o seguinte: se você parar para observar, hoje a gente está aí com 13,25 ou 13,75 de taxa de juros. 13,75. Isso. Essa taxa aí, no caso, o governo anterior, ela já estava com 13,25 desde agosto, mudou para 13,75 em setembro, né? E daí para lá manteve esse valor. Só que mesmo assim, e mesmo saindo de uma pandemia, mesmo assim houve um desenvolvimento, um aumento na questão, uma diminuição, na verdade, na questão de desemprego, né? Tivemos um superávit. Só que, poxa, velho, você parar para analisar, ano passado a gente termina com superávit, esse ano a gente vai terminar agora, quer dizer, esse ano só no segundo mês, que foi o mês de fevereiro, a gente já teve um déficit de 40 bilhões, né, 41 bilhões. Então, assim, essa política, que é justamente o que hoje faz com que o Brasil ele não seja um país atraente para se investir. Por exemplo, a situação, como eu te falei, 509 bilhões perdidos foram jogados, praticamente se dissolveu na Bolsa. Isso, aí eu inclusive até falei com uma pessoa, ela falou assim, poxa, mas você investe na Bolsa? Eu falei, não, mas só que você vai ver o seguinte, que com o passar do tempo, isso aí vai se refletir, sabe em quê? Em desemprego. Olha o que aconteceu em 1929. Em 1929 a gente teve a Grande Depressão, né? Que é a Grande Depressão de 29, foi quando as bolsas caíram. E aí houve um grande número de desemprego, não só nos Estados Unidos, como em outros países também. A gente teve uma depressão parecida, acho que foi em 2008, né, que inclusive dos booms, foi aquele problema dos financiamentos imobiliários também, que quebrou, tipo, muitas empresas quebraram, teve a questão também porque a bolsa ela caiu pra caramba. Felizmente, naquele período, a gente conseguiu se manter muito bem, inclusive era governo do Lula. Só que hoje a gente está saindo numa situação que a gente está saindo do pós-pandemia, a gente não está tendo demanda suficiente ainda no mercado, tem uma demanda? Tem. Só que aí o que acontece? Hoje essa taxa de juros, esse aumento dessa taxa de juros é justamente uma forma da gente manter a inflação. Não é à toa que, por exemplo, os Estados Unidos, diante do nível de inflação que eles estavam tendo, eles terminaram tendo que também fazer uma elevação da taxa de juros. Analise lá que você vai ver que o nível da taxa, que a quantidade de inflação que eles estavam tendo era uma inflação histórica. Nos últimos 40 anos eles não tinham tido. Então eles tiveram que fazer como é que eu vou dizer assim, uma baliza, um contrapeso, né, utilizando justamente as taxas de juros. Nesse período, inclusive, o Campos Neto ele foi eleito o melhor presidente do Banco Central do mundo, né? Inclusive também o Paulo Guedes também foi eleito um dos melhores economistas também do mundo. Então isso aí tudo no ano passado, por conta justamente dessa mudança, porque se não fosse feita essa mudança, hoje a gente teria um problema muito grande. Eleito por quem? Tem um aqui, peraí, foi pelo banco, deixa eu dar uma olhada aqui que eu olho aqui na internet agora. Eu esqueci o nome do banco, mas foi pelo Banco Mundial. Então, eleito pelos setores que se beneficiam desse tipo de política, ou seja, o mercado externo. Agora, uma outra coisa, a nossa inflação, ela é por demanda ou por oferta? Nossa o quê? Nossa inflação? É. Nossa inflação atualmente é Peraí, rapidinho. Nossa inflação, ela é por...
Espera aí rapidinho, só rapidinho, viu? Oi. Não. Tá bom. Nossa inflação é o seguinte, é por oferta, cara. É por oferta. Ou seja, Correto. não tem oferta das coisas, é isso? Não, na verdade, se a gente tivesse oferta suficiente, a gente teria uma deflação, né? Hoje, na verdade, a gente tem a demanda, desculpa até falar, na verdade, a gente tem a demanda, só que hoje a gente não tem oferta, não tem oferta suficiente. Ah, tá. Tem a demanda, ou seja, a pessoa quer comprar e não tem o que comprar. É isso? Correto. Em parte, Tá, sim, mas aí vem outra situação. Qual é o tá. Não, problema mas disso? peraí. Mas Vá, peraí. Eu perguntei, você respondeu. sim. Ok. Se a minha, e eu concordo com você, Uhum. é uma questão lógica. Eu não sou economista, não sou nada, mas é uma questão lógica. Se eu tenho demanda para comprar esse copo, só que eu não vou comprar esse copo porque esse copo não existe, certo? Certo. As fábricas não estão fazendo os copos que eu quero comprar. Uhum. Aí, para reduzir essa inflação, eu aumento os juros. Quer Correto. dizer, eu dificulto a vida de quem quer fabricar o copo. Não. Seja sincero, você acha que vai resolver? A questão toda é o seguinte, pô, se você analisar, por exemplo, a gente teve agora fechamento dos portos da China, inclusive no final do ano passado, né? A China ela parou, é o maior exportadores de matéria-prima, não commodities, tá? Matéria-prima para cá, por exemplo, para chips de carros e tal, a própria Volkswagen, a primeira parada dela foi justamente porque não tinha componente suficiente para poder fazer a montagem de veículos. Então, Perfeito. boa parte desses componentes. Então, aí o que acontece? Então, se você não tem componentes, o maior problema hoje é o seguinte: você não tem suprimentos. Ainda acontece isso, não sei se você é da área industrial, mas ainda há uma grande falta de suprimentos para suprir, claro, a nossa indústria aqui, entendeu? Que boa parte, inclusive, vem da China e de outros países. Concordo plenamente. E o que os Estados Unidos fizeram diante disso? Uma das coisas também eles aumentaram os juros. Ele vai subsidiar a indústria de chip nos Estados Unidos. Ótimo. Ele vai subsidiar. Agora, se o BNDES chegar aqui no Brasil e falar, nós estamos reduzindo os juros a 0% aqui para subsidiar a construção de chip aqui no Brasil, o brasileiro vai concordar? Ah, não, os cara querem implantar o comunismo aqui. Você percebe a diferença, Samuel? Mas aí onde vem o problema, Jânio? Porque assim, infelizmente, seria ótimo, como você falou, eu concordo 100%, velho. Não vou nem dizer 100 mil%, que seria ótimo se o BNDES, por exemplo, investisse nisso, investisse no desenvolvimento industrial aqui no Brasil, entendeu? Só que, infelizmente, um problema que, inclusive, isso aconteceu no período do PT e está voltando novamente, é justamente porque boa parte do financiamento, infelizmente, vai para fora, cara. Vai para Chile, foi para Cuba, para Venezuela, Honduras, Uganda. Então, assim, esses valores, realmente, eu concordo 100%, esses valores deveriam ser investidos aqui no Brasil. A gente está tirando dinheiro nosso, no país que tem um problema fiscal, um problema econômico, e a gente está investindo para fora. Ou seja, a gente está pousando como se fôssemos o primo rico. Só que, infelizmente, não é isso que está acontecendo, entendeu, irmão? Então, mas assim, o que eu tenho a dizer para você? Esse mesmo setor que combate o BNDES porque ele emprestou dinheiro para uma empresa brasileira. Não foi para empresa brasileira, não. E fez serviço em outro país, sim, porque o BNDES não empresta dinheiro para países. Empresta dinheiro para empresas. Eu posso te provar que não é emprestado para empresa? Não, o próprio BNDES tem os contratos do BNDES, empresta para empresas. E não é para empresa. Para outros países. Não. Agora, o fato é o seguinte: o meu irmão era dono de uma padaria. Uhum. Ele tinha o cartão BNDES. O BNDES financiou a padaria, a reforma na padaria dele. O meu primo lá em Taiobeiras comprou carro novo com dinheiro do BNDES. Então, assim, não é verdade que o BNDES, no governo Lula, só financiou empresa de fora. Muito pelo contrário. Agora, o Bolsonaro acabou com o BNDES. O Bolsonaro ameaçou vender aí os bancos públicos. Então, assim, o Paulo Guedes
O Paulo Guedes, o herói da Rede Globo, o herói aí. Não, a Globo é contra Paulo Guedes, pô. Não, nunca. A Globo nunca Sim. teceu uma crítica ao Paulo Guedes. Mas continue. Nunca. Então, a Globo sempre criticou o comportamento do Bolsonaro. O Bolsonaro apanhou da Globo de dia e de noite pela questão da pandemia. Uhum. Pela questão da pandemia. Agora, pela questão da economia, nossa, a Globo... era raro você ver matéria da Globo falando sobre economia. Era coisa muito, muito básica. Agora, sobre o comportamento do Bolsonaro, sim, você tinha lá... Não, o comportamento é... Ele calado é um poeta, eu sempre falei isso. Né? Agora dizer que a política do Campos Neto está correta, dizer que a política do Paulo Guedes, que não mudou ainda essa política econômica. Não se muda política econômica com decreto. Não se muda política econômica em 3 meses. Mas aí é complicado também. Mas aí também industrial. Porque economia é uma coisa que é assim, pô. Você tem que ter conhecimento, isso é fato. A gente pegou aí agora, a gente estava com o Paulo Guedes, que foi formado na Faculdade de Chicago, inclusive é melhor do mundo na área de economia, porque assim, quando a gente fala, por exemplo, Harvard é melhor para advogados, Chicago melhor para economia. E aí você coloca, por exemplo, o Haddad, que, como ele mesmo falou, ele estudou só 2 meses, teve que chegar e inclusive pescar para passar na prova, isso frase dele, né? A gente tá tipo assim, tá complicado. Eu quero ver uma coisa interessante. Teve uma entrevista que perguntaram para ele sobre a CVM, como seria esse ano. Ele, não, a CVM vai continuar a mesma coisa e tal, vai ser a gente aqui com a Simone Tebet. Só que ele não sabia que CVM é Comissão Nacional de Valores, né? Então, assim, pô, bicho, o cara não saber o que é a CVM, nada mais é do que a Bolsa. Ele não sabe que CVM é Bolsa. Para mim, para você, é tranquilo, mas para um cara que ele é ministro da Economia, isso é inaceitável. Entendeu? Então, assim, cara, é complicado. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar para ver se acontece alguma coisa, entendeu? E, enfim, é por aí. Jânio, meu irmão, desculpa, obrigado aí pelo teu espaço, tá, cara? Foi bom o debate, gostei muito de você, você dá para ver que você é um cara coerente. E eu espero, eu torço pelo Brasil. Eu espero que dê certo, que isso tudo, que isso mude, essa situação, e que a gente consiga realmente sair desse lamaçal aí pra gente crescer, né? Porque é o que a gente tá desejando. Tá bom, meu irmão? Perfeito, meu caro. Grande abraço e é isso. O importante é o debate, o importante é dialogar, e o importante é buscar alternativas e formas para reconstruir o Brasil. Valeu, Sim, grande abraço. Com certeza, irmão. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, pessoal, agradeço aí imensamente a participação de todos e todas. Tivemos aí a participação de 2 convidados aí. E vou encerrar essa live dizendo que é fundamental a comunicação. É fundamental que o governo Lula, que o ministério do governo Lula dialogue e que o governo Lula crie uma plataforma, crie uma forma metodológica de dialogar com o Brasil. Porque na sociedade, se ele ficar dialogando só com as autoridades, maioria dos prefeitos bolsonaristas, maioria dos vereadores no Brasil bolsonaristas. Então é preciso dialogar com a sociedade. É preciso ouvir a sociedade. É preciso dar voz e vez às pessoas nas comunidades, a quem realmente quer transformar o Brasil. Então não é via institucional, não é dialogando com o prefeito, com vereadores, que ministro do Lula vai transformar esse Brasil. Esse Brasil de prefeitos aí do interior é um Brasil bolsonarista. É um Brasil que acredita ainda, infelizmente, em políticas retrógradas. É um Brasil que não fez em 500 anos a reforma agrária que países europeus fizeram. É um país que é contra linhas de trem. Ao contrário dos europeus,
É um país que fala de norte-americano, sai com bandeira dos Estados Unidos, mas é contra investimento aqui no Brasil. É contra que o Brasil tenha suas próprias indústrias, que o Brasil tenha suas próprias montadoras, que o Brasil tenha suas próprias indústrias de construção. Aliás, não nos enganemos. A Odebrecht não foi condenada por ser corrupta, porque a Bayer também era corrupta, ninguém acabou com a Bayer lá nos Estados Unidos. Várias empresas americanas são corruptas, ninguém acabou com essas empresas lá nos Estados Unidos. A Odebrecht foi combatida pelo senhor Sérgio Moro aqui no Brasil, porque era uma empresa que estava avançando sobre o mundo. E aí vem a questão dos interesses. Aliás, a mídia brasileira, a Rede Globo, que diz que apoiou o Lula durante a campanha, que abandonou o Bolsonaro, recuperou o Sérgio Moro esses dias. Vítima. Sérgio Moro, vítima. Sérgio Moro foi premiado pela Rede Globo também. Então vejam, precisamos falar sobre isso. Precisamos ter um olhar crítico sobre o governo Lula, sim. Eu não vou aqui passar pano para ministro de Lula, não vou aqui concordar 100% com as coisas que o Lula está fazendo. Mas precisamos discutir as coisas profundamente. Nem louvação a Lula, mas não aceitar essa desinformação que está aí, não aceitar essa forma como a direita está organizada no Brasil e como a direita vem com fake news e com desinformações. Então precisamos ter essa reflexão. E aí, 38% aí, 38% apenas, né, de aprovação do governo Lula, ao meu ver, é pouco, deveria ser mais, mas isso diz o seguinte para todos nós. Precisamos ampliar a política de comunicação. É o recado para nós, militantes de esquerda que apoiamos o Lula. Recado para o Lula e para os seus ministros. Converse mais com o povo e menos com os amiguinhos de Arthur Lira e menos com esses coronéis de direita. Não ceda à tentação da direita brasileira. Foi essa direita brasileira que derrubou, por golpe, por traição, a companheira Dilma Rousseff. Os cargos de terceiro e quarto escalões aí nas estatais tem que procurar pessoas de esquerda, pessoas com formação técnica. Não ficar distribuindo cargos aí para o coronelismo. Essa política institucional, ela foi vencida. O governo Dilma aplicou ela. Foi golpeada. É preciso expurgar esse Campos Neto aí do Banco Central. O Banco Central não tem que ser independente do povo. E se o Lula não tem voto no Congresso para mudar isso, nós temos que mobilizar o povo brasileiro. Temos que mobilizar o povo brasileiro. Então esse é o recado. Eu agradeço imensamente a todos e todas aí que participaram. Todos e todas aí pelas curtidas. E se inscrevam lá no meu canal também no YouTube. Chama Brotar da Semente. # Brotar da Semente. Meu canal lá no YouTube. É isso aí. Nas redes e nas ruas, a luta continua. Valeu, Brasil. Agradeço imensamente aí a nossa audiência. Estamos com 65 pessoas aqui nos acompanhando. Agradeço de coração a todos e todas aí. Valeu, bom domingo a todos e todas. É isso aí, vamos mobilizar o povo para expulsar... Expulsar quem? Expulsar o Bolsonaro? É isso aí. Valeu, grande abraço.